Olá, gente, se tem se falado muito nesses dias sobre uma paciente que foi submetida a uma abdominoplastia com lipoaspiração num outro estado, com determinado cirurgião plástico, e evoluiu com óbito. Quando acontece um evento muito ruim, é importante que as pessoas aprendam com isso o que se pode tirar de bom desse evento ruim, né? O evento ruim tem a sua parte ruim, mas é importante que ele sirva de aprendizado para as pessoas em o que se pode fazer para se melhorar as coisas, para se evoluir. Primeiro ponto do que a gente pode aprender com esse evento aí é que as cirurgias, seja qual for, pode complicar. Eu sou cirurgião plástico e nos primeiros dias da residência ainda de cirurgia geral, para ser cirurgião geral, ser cirurgião plástico, você tem que fazer cirurgia geral. O que a gente aprende, os nossos professores, só não vai ter complicação quem não opera. Então é uma profissão um pouco sofrida de cirurgião, porque assim, você entra em uma área em que você sabe que vai ter complicação, é estatístico. Tá lá, para cada cirurgia você vai ter o seu índice de complicação, de infecção, de abertura de ferida operatória e assim sucessivamente. Então é uma área um pouco sofrível. Tão sofrível que assim, por saber disso, antes de fazer cirurgia plástica, eu pensei se valeria a pena entrar nessa área por conta das complicações. Se você faz uma cirurgia plástica ou qualquer outra cirurgia, o paciente pode evoluir até a óbito. E tanto que quando eu terminei a faculdade, ao invés de fazer a residência de cirurgia plástica, eu preferi fazer pós-graduação em medicina estética, porque era algo de trabalhar com estética, com procedimentos menos invasivos e, portanto, menos arriscados. Entretanto, foi muito frustrante o trabalho com medicina estética porque eu não via resultados com os tratamentos que a gente fazia. Então, tratamento para gordura localizada, flacidez de pele, estrias, tratamentos pouco invasivos eu não via resultado. Por isso que a partir de aí eu passei resolvi fazer a residência de cirurgia geral e depois cirurgia plástica para fazer cirurgia porque são resultados realmente mais intensos, mais fortes. Em compensação, sempre tendo em mente que complicações, intercorrências podem vir a acontecer. O índice de complicações em cirurgias plásticas em relação às demais cirurgias é baixo. É raro você ter infecção, é raro você ter morte, é raro você ter complicações maiores. Em compensação, assim, você nunca vai ver passar em grupos de WhatsApp, internet ou na TV que um paciente se internou para fazer uma cirurgia de vesícula e morreu. Por quê? Porque isso não dá audiência. Mas em relação a paciente que fez cirurgia plástica, sim, isso dá audiência, isso chama a atenção das pessoas. Então é por isso que às vezes parece que um risco até acima maior do que realmente as cirurgias plásticas têm. Então o risco não costuma ser grande, mas existe. E esse risco ele deve ser pesado também quando a paciente for decidir fazer a cirurgia. Porque além do custo econômico, além do custo de se afastar das atividades, existe um risco de ter intercorrências, existe o risco da cirurgia não sair conforme deseja o paciente e o cirurgião, e existe risco inclusive até de óbito. Então, isso deve ser pesado quando a paciente quando a paciente deseja submeter-se a um procedimento cirúrgico, especialmente na cirurgia plástica. E o que é frustrante também para os médicos em geral, para todos os profissionais de saúde, é que a cirurgia plástica ela não é uma ciência, perdão, na medicina, a área da saúde, ela não é uma ciência exata. Então é diferente, por exemplo, quando o engenheiro vai lá construir uma parede, ele sabe exatamente que se ele botar a percentagem que ele definir de cimento, ou de concreto, ou de ferro, vai dar uma determinada resistência, uma maleabilidade, enfim, as características podem ser previstas exatamente. Na área de saúde isso não existe, a gente fica um pouco
ansioso, um pouco preocupado, um pouco tenso, porque a evolução do paciente depende muito de N fatores que muitas vezes fogem ao nosso controle. Você tira a cicatrização, às vezes, do mesmo paciente, de um lado cicatriza de um jeito e de outro cicatriza de forma completamente diferente. Então isso deixa a gente um pouco ansioso, um pouco frustrado, na verdade, essa é a sensação. Outro ponto também que deve ser considerado é assim, qualquer que seja a área que se você resolver trabalhar, é importante que você saiba que sempre vai ter pacientes ou clientes extremamente satisfeitos, pacientes satisfeitos e pacientes não satisfeitos. Isso é estatístico, né? Sempre você vai ter certa percentagem. Então, por exemplo, se você tem 100 clientes, um não está satisfeito, você tem uma porcentagem de 1%. E, obviamente, se você tem um número muito grande de clientes, é provável que o número de clientes, por mais que percentualmente possa permanecer, em números absolutos isso pode aumentar também. Então, quanto mais você opera, maior a chance de você vir a ter problemas, a você ter intercorrências e, inclusive, pacientes insatisfeitos. Por exemplo, eu vou citar números aleatórios aqui, não reais, mas para facilitar a compreensão. Cirurgia de vesícula, sei lá, cada 300 pacientes operados, um vai ter infecção. Então, à medida que o cirurgião for operando mais, é provável que um de seus pacientes venha a ter uma infecção. Mesmo que ele tome todos os cuidados, mesmo que ele seja perito, mesmo que ele tenha as precauções necessárias e todo o zelo necessário a isso, é estatístico. Infelizmente, a gente não consegue anular as intercorrências e, portanto, muitas vezes as insatisfações dos pacientes. O que a gente consegue fazer, obviamente, é você minimizar os riscos, né? Existem várias coisas que você pode fazer para minimizar o risco de uma cirurgia. É por isso que a gente insiste tanto para o paciente manter o peso adequado antes da cirurgia, para o paciente fazer atividade física, para o coração e o pulmão ficar mais forte e submeter-se a uma cirurgia com mais tranquilidade. Se avalia, às vezes a gente avalia, poxa, será que precisa mesmo essa cirurgia? Será que não dá para fazer uma dieta? É uma paciente que está com excesso de peso, então ela não tem o que fazer de lipo. Será que uma dieta não vai resolver? Questionar a necessidade da cirurgia. Volto a dizer, porque a cirurgia tem um risco. E esse risco deve ser pesado com o médico, o paciente, antes do procedimento para ver se ele compensa. Assim como evitar associar muitas cirurgias no mesmo dia. Um outro ponto que a gente tem que ter cuidado também é em relação aos julgamentos dos eventos. Mesmo a gente que é médico, para fazer uma análise sobre determinado caso específico, fica difícil se você não sabe as condições adequadas, as condições do procedimento, as condições de cada... Esses julgamentos é importante que seja feito por gente que realmente é capacitado, que vai ter acesso a todas as informações do evento em questão. Julgar a nível de informações obtidas pela internet é sempre um risco e pode nos fazer ser injusto com aqueles que estão sendo julgados. Volto a dizer, esse vídeo aqui não é um vídeo para julgar, nem para defender, nem para condenar nenhum colega médico, ninguém tem nenhum caso específico. A ideia disso é a gente poder aprender algumas coisas sobre as coisas ruins que acontecem na vida e como diminuir a chance dessas coisas ruins acontecerem ou diminuir os impactos dessas coisas ruins, mas sabendo sempre que, assim, infelizmente na profissão médica, mais especificamente na cirurgia, é estatístico. As intercorrências elas vão acontecer, que a gente pode tentar minimizá-las, mas esse risco de intercorrência ele precisa ser assumido tanto pelo cirurgião quanto pelo paciente que vai submeter-se a cirurgia a que ele deseja ou a que ele precise ser submetido.
Um abraço a todos vocês.